Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra que nos é dada neste 21º domingo do tempo comum nos apresenta um elemento comum tanto na primeira leitura quanto no evangelho que nós acabamos de ouvir. Um objeto, mais especificamente. Alguém conseguiu prestar atenção? Que objeto é esse que está presente tanto na primeira leitura de Isaías quanto no Evangelho? Na missa de ontem ninguém conseguiu acertar. Tão fácil, as chaves. Então hoje esta, sem querer fazer trocadilho, é a chave de leitura da liturgia da palavra de hoje. O poder das chaves. Profeta Isaías, que vai, através do profeta, Deus fala sobre um administrador do palácio. Estamos aqui no tempo dos reis de Israel, dos reis que estavam à frente do povo de Deus. E o rei tem o seu administrador, o seu encarregado, vamos dizer assim. Aqueles filmes antigos, poderíamos dizer assim, o mordomo da casa. E o rei tinha o seu administrador, o seu mordomo, que era o Sóbina. Mas vai dizer a palavra que o Sóbina era um homem que estava administrando mal o palácio. E aí a palavra lhe é dirigida: vou te destituir do posto que ocupas.
e demitir-te do teu cargo. E aí então Deus vai constituir um novo administrador para o palácio do rei. Chamarei o meu servo Eliacim, e o vestirei com uma túnica, colocarei nele a tua faixa, e porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém, para a casa de Judá. E aqui vem o detalhe: eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. A chave da casa de Davi. O que é a chave da casa de Davi? O poder, porque a chave representa justamente aquilo que é guardado, aquilo que é valioso. Então você tranca, você guarda. Ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. Então isso aqui é uma profecia de Isaías, que serviu para um administrador no tempo dos reis, mas não há como nós não percebermos aqui que essa profecia está apontando para Jesus. Jesus, que no Novo Testamento é constituído como este administrador, aquele que é vestido com a túnica, com a faixa, e que tem nas mãos toda a autoridade, e vem para ser como um pai para os filhos de Deus. E Jesus então é aquele que por excelência tem as chaves. Ele tem todo o poder, como nós ouvimos na segunda leitura. Todo poder, toda honra, toda glória, tudo é por Ele, nele e para Ele. Todas as coisas em Jesus é que subsistem. E Jesus então, como aquele que tem as chaves, nós vamos ouvir no Evangelho de hoje o que Jesus faz com essa chave que é dele, porque Ele é o dono da casa. Que é esse famoso Evangelho de Mateus 16, onde nós já ouvimos outras vezes esse ano, inclusive na festa de São Pedro, é esse Evangelho. Mas aqui o foco está nas chaves e não na primeira parte, né? Porque primeiro Jesus faz lá uma sondagem, né, de popularidade, uma pesquisa. Quem sou eu para o povo? Aí vem lá, todas as que saiu em primeiro lugar, segundo lugar. E aí Jesus faz a segunda pergunta: quem sou eu para vocês, meus discípulos? Aí mudou a resposta. E Pedro é quem vai tomar a palavra e vai responder: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro aqui faz uma profissão de fé que até então ninguém havia feito. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo? Tu és o Filho de Deus, tu és o Filho eterno, tu és o Deus Filho que veio e se encarnou, e sem deixar de ser Deus, assumiu também uma natureza humana, e nós estamos então diante de Deus que se fez homem. Essa foi a profissão de fé. E isso foi algo tão importante, tão grandioso, que vejam a resposta de Jesus: feliz és tu, Simão, porque não foi a carne, não foi a inteligência, não foi a razão, não foi a humanidade que te revelou este mistério, mas foi o próprio Pai. E sobre esta fé que você acabou de professar, é sobre esta fé que nasce a igreja. E é sobre esta fé que eu vou edificar a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então, sobre qual fé é fundada a igreja? A fé de que Jesus é Deus. A fé de que Jesus é o Filho de Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. E aí a gente vai entendendo que Jesus não é só mais um homem,
que Jesus não é mais só um profeta, que Jesus não é mais um entre tantos fundadores de religiões, e no final das contas basta você crer em qualquer coisa, em qualquer religião, que no final vai dar tudo certo. Não é essa a fé da igreja. A fé da igreja é fundada: tu és Deus. Nós vemos um homem, mas aí neste homem há o divino, uma pessoa divina, eterna, que existiu por todos, que criou tudo isso aqui, que criou o mundo, fez os céus, a terra. Ele é o verbo, faça-se, é Jesus esse faça-se. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós podemos contemplar a sua glória. Mas infelizmente, como vai dizer o prólogo de São João, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Quem aceitou. Quem é capaz de compreender que Jesus é o Filho de Deus, é o Verbo, é aquele que veio para nos salvar. E aí vem a segunda parte, né? Que às vezes a gente esquece, deixa de lado, mas hoje a gente vai entender a importância disso. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus dizendo para Pedro, para um homem, para um pecador: eu te darei as chaves do reino dos céus. Não foi qualquer casinha, não foi de um apartamento, não, simplesmente as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meus irmãos, olha que coisa maluca. Como é que pode? Não dá para a gente nem imaginar isso. O que se passa na cabeça de Jesus de conceder tal poder, o poder das chaves, de ligar e desligar, as chaves do reino dos céus, as chaves do tesouros, das graças de Deus? Estamos falando aqui de realidades espirituais, não é de coisas materiais. Estamos falando do mundo espiritual, poder de ligar e desligar. E Jesus dá isso a um homem, a um miserável, um Pedro que o negou, um Pedro que cortou a orelha do soldado. Não era dos mais virtuosos entre os apóstolos. Mas por que ele foi escolhido? Pela revelação que Deus concedeu a ele. Quem é Jesus? E aí então a gente entende por quê. Porque era necessário. Porque era necessário que nesta terra, depois que Jesus subisse de volta ao Pai, alguém, um homem, um ser humano, tivesse esta capacidade, esta autoridade de ligar e desligar, o poder das chaves. Não somente a um homem, mas a sua igreja, por ele representada. Aos apóstolos que receberam também esse poder das chaves. Na ressurreição, quando Jesus aparece no cenáculo aos 12, sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Isso é poder das chaves. Eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você usar o poder das chaves. E veja que Jesus fala no plural, as chaves. O brasão do Papa tem duas chaves, né, cruzadas. E uma chave é de ouro, a outra chave é prateada, né, dourada e prateada. E os teólogos vão interpretar nisso aqui
que são as duas chaves que nos acessam à graça de Deus, a vida divina. A chave da palavra é a primeira chave. E a outra chave é a chave dos sacramentos. Por que a chave da palavra em primeiro lugar? Porque antes de uma pessoa receber os sacramentos, ela precisa ser evangelizada. Ela precisa conhecer Jesus, ela precisa conhecer a fé. E ela precisa fazer a sua opção livre por esta fé, por esse Jesus. A pessoa, ela ouve a pregação, tocada pela graça, ela tem o ato da fé. E aí a resposta é sua conversão, e a partir disso ela entra para a igreja. E na igreja então ela vai fazer a iniciação cristã, recebendo os sacramentos, a segunda chave. Chave do batismo, que nos abre e nos torna filhos de Deus, nos abre para a graça de Deus, para a vida divina, para a vida espiritual, que nós não temos sem o batismo. Sem o batismo nós estamos só na carne, é só carne. A nossa alma está trancada, está fechada. A chave do batismo abre a porta da alma, e ali entra o Espírito Santo para todo sempre. Por isso que é uma vez só. Aí a chave da confissão, né? Depois do batismo a gente volta a pecar e a gente precisa ser restaurado na graça do batismo, como filho de Deus. E por isso então a gente recebe a absolvição dos nossos pecados. A chave da Eucaristia, onde nós temos a graça, o privilégio de, em cada Santa Missa, podermos comungar, receber dentro de nós o próprio Cristo no seu corpo, sangue, alma e divindade. A chave do Espírito Santo, a crisma, onde nós somos selados por esse Espírito de Deus para sermos cristãos verdadeiramente autênticos, testemunhas do Evangelho de Cristo nesse mundo. A chave do santo matrimônio, onde Deus autoriza que um homem e uma mulher possam viver em uma só carne e terem aquela união selada pela graça de Deus, poder das chaves, a unção dos enfermos, sacramento da ordem, e por aí vai. Vejam, meus irmãos, a chave da palavra que nos traz para Deus, a chave dos sacramentos que nos vão nos mantendo na graça de Deus e na comunhão com Deus. Quando a gente vê assim os protestantes, os evangélicos, que souberam aproveitar e descobriram o tesouro da palavra, que nós católicos talvez por um tempo meio que não fizemos assim tanta questão. E eles são bons. A chave da palavra, eles pregam, estudam a Bíblia, gostam, estão ali sempre. Mas, por outro lado, pegaram a chave dos sacramentos, jogaram fora. Vamos ficar só com a da palavra. A coisa ficou pela metade. Que maravilha a gente estar na igreja onde as duas chaves dadas por Jesus, a sua igreja, elas estão aí à disposição e elas funcionam. O grande problema, meus irmãos, é quando os católicos começam a já não mais acreditar nisso. Infelizmente nós vemos em tempos de umas décadas para cá, em que quantas modismos, novidades, propostas pastorais, teológicas, reinterpretações, e no final de toda essa história, tem muito católico que já não acredita mais nos sacramentos, no casamento, no batismo, na comunhão, no sacramento da ordem, na unção dos enfermos.
E o resultado disso é o que nós estamos vendo. Uma igreja que está perdendo a sua fé. Os católicos que estão ficando enfraquecidos na fé, porque tem ali o poder das chaves, mas não usam, não buscam. Já não acreditam mais. Os sacramentais. O que é o sacramental, padre? Já nem me lembro mais. As bênçãos, a água abençoada, o sal exorcizado, medalha de São Bento, o escapular de Nossa Senhora do Carmo, a medalha milagrosa e tantos outros sacramentais, orações, novenas, que de uns tempos para cá começou a dizer: isso é bobagem, isso é crendice, isso é superstição. E as pessoas já não acreditam mais na força e no poder dos sacramentais, que também estão ligados ao poder das chaves. Quanto católico aí afundado em depressão, em angústia, em querendo se matar, é psicólogo, é psiquiatra, não sei o quê. Você pergunta para essa pessoa: como está a sua vida de oração? Ah, não tenho. Você está participando da missa, está comungando? Não. Quanto tempo faz sua última confissão? Ah, nem lembro. Bom, acho que não precisa falar mais nada, né? Não precisa falar mais. Você já não acredita mais. Você já não acredita mais. E Deus tem autoridade e capacidade de, através da igreja, derramar as suas graças, realizar as suas bênçãos. Mas as pessoas preferem buscar assim, em outras coisas. Às vezes vão até atrás de atrapalhada. Fazer trabalho disso, não sei mais o que, simpatia. Mas não é capaz mais de crer que Deus deu à sua igreja os meios necessários para que nós possamos viver aquilo que Jesus prometeu, vida e vida em abundância. Meus irmãos, vamos voltar ao básico, vamos voltar à fé católica, vamos voltar ao essencial da nossa fé, e que ao longo do tempo a gente foi perdendo, desperdiçando, jogando fora, e aí até hoje outras religiões que estão, se aproveitando disso, porque nós mesmos já não somos mais capazes de fazer isso. Peçamos ao Senhor que hoje, diante desse Evangelho, nos ajude a viver a nossa fé, crendo que o Senhor assiste a sua igreja, que aquilo que o Senhor disse a Pedro não foi brincando. Deus não é homem para mentir, Ele honra as suas promessas. Tudo aquilo que nós precisamos, espiritualmente falando, para vivermos a nossa fé, para alcançarmos o reino de Deus, já está dado. É só você crer e você buscar na igreja de Jesus Cristo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.